Fala pessoal, tô aqui para trazer uma super novidade para vocês. Esse é meu mais novo livro, minha mais nova publicação, Preparação Física para Motociclistas, Fisiologia, Nutrição e Treinamento. Esse é o livro mais completo que você vai encontrar sobre motociclismo e exercício físico. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Reinaldo, então eu sou professor. Aqui está meu breve currículo. Sou formado em Educação Física e estou cursando meu doutorado aqui pela Federal do Piauí. Tenho um mestrado já em Biodinâmica do Movimento Humano e algumas especializações. Já tenho um livro publicado. E o principal, eu sou motociclista. Então, gosto de trazer aí algumas discussões dentro desse mundo do motociclismo, mas claro, associado aí com a minha vivência prática de pesquisa, de publicações, da parte mais técnica da coisa. Esse é meu livro. Eu trabalho com fisiculturismo, então eu sou personal trainer, sou treinador, faço parte aí da Comissão Brasileira de Fisiculturismo e Fitness. Esse aqui é o meu Instagram, caso você queira me seguir. Esse de cima aqui é o meu pessoal, que eu posto coisas sobre motociclismo, posto as minhas viagens, o que eu faço. Esse de baixo aqui, né, treinador Thiago Reinaldo, é o meu Instagram profissional. Então aqui eu posto coisas relacionadas ao trabalho, à pesquisa. Lá você encontra meu livro, caso você tenha interesse em adquiri-lo. E esse é o meu mais novo livro. Então eu trago aí sobre uma discussão sobre preparação física para motociclista. Então é o primeiro livro, até onde eu pude pesquisar, que discute essa temática. Então é uma temática inédita. E eu peguei ali os conteúdos relacionados ao motociclismo que são mais pertinentes de serem discutidos. Então por que o subtítulo do livro é Fisiologia, Nutrição e Treinamento? Porque eu juntei essas três temáticas, que na verdade é a minha variável de estudo aí no doutorado e foi no mestrado, e eu associei com motociclismo. Então eu trouxe alguns conceitos aí sobre o que é motociclismo, qual é a importância, por exemplo, de você não ser sedentário, qual o impacto do exercício físico na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua pilotagem, qual a diferença, por exemplo, de um piloto que é sedentário e de um piloto que faz exercício físico. E no livro eu discuto muito isso. Você não precisa ser atleta. Você não tem nenhuma obrigação de ser atleta. Você pode fazer uma preparação física específica para uma grande viagem, para uma expedição, para você ter mais saúde e qualidade de vida. Então, a proposta do livro é justamente discutir esses conceitos que são mais pertinentes, relacionados sempre ao motociclismo. Então, deixa eu apresentar o sumário para vocês. Então, aqui no capítulo 1 eu trago alguns conceitos sobre o que é exercício, o que é atividade física, aptidão física, como que isso entra no motociclismo, por exemplo. Por que eu ter mais força reduz as dores na região lombar? Porque, por exemplo, se a minha flexibilidade aumentar, eu consigo fazer pernadas maiores, por exemplo, sem me cansar tanto. Então, tudo isso eu discuto no livro tecnicamente. Qual que é a importância, por exemplo, aqui no capítulo 2, de se fazer uma avaliação médica, uma avaliação física ou uma avaliação nutricional? Então imagina que você vai lá para o deserto do Atacama, e aí você vai lá passar no Passo de Ama, enfim, ou vai chegar numa região bem fria, e, sei lá, você esquece sua medicação, ou você não ajusta a dose do seu remédio, você é hipertenso, você é diabético, você come alguma coisa naquela região, ou em qualquer outro lugar que você vá, que pode gerar uma hiperglicemia, enfim, pode gerar alguma complicação de saúde. Sendo que se você tivesse feito uma avaliação médica, uma avaliação física e uma avaliação nutricional, você poderia aí reduzir esses problemas. A gente tem a cultura, a mania de... Vou te dar um exemplo. A gente sempre tem a preocupação de trocar os pneus da moto antes de uma grande expedição, antes de uma grande viagem. Que isso é importantíssimo. Geralmente a gente não tem a mesma preocupação com a saúde. De você fazer um exame básico, um hemograma básico que pode te dar informações aí importantíssimas. Então nesse capítulo eu trago uma contextualização da importância de você se preparar para uma viagem, mas buscando aí a ajuda de outros profissionais, para você fazer uma viagem mais segura e mais eficiente. No capítulo 3, eu discuto, é um capítulo muito interessante, onde eu trago algumas recomendações aí sobre como que eu me alimento em viagens. Muita gente fala assim, olha, você não pode comer em viagens, ou você não pode almoçar, ou é interessante que você não coma. E no livro eu trago uma discussão aí bem técnica. Por que você não pode ficar sem comer? E por que você também não pode comer demais? Quais são as consequências na tua pilotagem? O que acontece tecnicamente com você quando você come muito, por exemplo? Então no livro aí eu trago uma discussão bem interessante e eu trago algumas dicas aí de
Para você que vai fazer uma grande expedição, uma grande viagem, ou para você que viaja de moto, né, não precisa necessariamente ser uma expedição, mas como que você pode ter uma noção aí de como você se alimentar pensando na sua pilotagem. O capítulo 4 é um capítulo que eu falo sobre termorregulação. Então, o que é termorregulação? Termo vem de temperatura, então regulação significa ajustar. Então significa aí, o corpo ele tem alguns meios de ganho de calor e de perda de calor. E a gente tem um problema, porque quando a gente usa roupa de proteção, por exemplo, a calça, a jaqueta, a segunda pele, o capacete, esses mecanismos de ganho de calor, eles são otimizados e os mecanismos que induzem a perda de calor, eles são diminuídos. Então a tendência natural é que você desidrate mais fácil. É aquela percepção de cansaço, ela tende a aumentar, principalmente se você estiver aí pilotando por lugares quentes, como por exemplo aqui no Nordeste. Então essa onda de calor que o Brasil está passando, por exemplo, é uma coisa bem interessante da gente entender qual que é o impacto, por exemplo, no meu corpo, qual que é o impacto de viajar, por exemplo, e eu não ficar sem beber água, qual que é a importância da hidratação nesse sentido. Então nesse capítulo eu trago uma discussão aí de termorregulação em motociclismo, é um capítulo bem interessante. E esse capítulo 5 aqui é o capítulo que eu mais gostei, que eu mais fiz uma pesquisa aprofundada, né, e tentei trazer de uma maneira mais simples para que todo motociclista entenda. Quando você faz uma grande expedição, você tem sempre o sonho aí de cruzar, ou o anseio de cruzar a Cordilheira dos Andes, que é um lugar sensacional. Quem já foi sabe do que eu estou falando, é uma vista que eu tenho certeza que você nunca vai esquecer. E é um mix de sentimentos. Você está ali um pouco com medo por conta da altura, da altitude, e ao mesmo tempo você tem a adrenalina ali te deixando pilhado. Então, nesse capítulo, eu procuro discutir o que acontece com o corpo, por exemplo, na altitude, por que você pode passar mal, o que eu posso fazer para atenuar esses problemas. Eu trago uma discussão técnica das medicações que são utilizadas para tentar amenizar, por exemplo, folha de coca, soropio, algumas medicações que têm outras finalidades, mas que podem ser utilizadas aí, claro, com a prescrição médica. Então é um capítulo bem interessante, bem pertinente. Eu tenho certeza que você não vai encontrar esse capítulo, esse tipo de informação com essa qualidade técnica em lugar nenhum. O capítulo 6 eu trago aqui um pouco da discussão, o que é exercício, ou seja, o que eu tenho que pensar na hora de prescrever exercício. Então é um capítulo bem interessante para você, por exemplo, que é profissional de educação física, não necessariamente é motociclista, mas que você precisa entender alguns conceitos importantes, ou você que é motociclista, por que eu tenho que fazer uma preparação física, ou melhor, qual é o raciocínio por trás de uma preparação física. Então se você passar a entender que existe uma lógica, que existe uma sequência lógica nos exercícios, no tipo de exercício, em como que eu faço o exercício, especificamente pensando na pilotagem, fica mais fácil você ter adesão ao exercício, porque você começa a entender por que você faz o que você faz. Ou seja, você simplesmente não repete o movimento, você passa a entender por que você está fazendo aquilo. Então nesse capítulo 6 aqui eu trago uma discussão aí, uma introdução ao que seria o exercício, e no capítulo 7 eu trago especificamente os exercícios. Então eu trago imagens de execução, né, como que eu começo o exercício, como que eu termino, como que eu executo o movimento, pensando aí, por exemplo, em fortalecer algumas regiões. Eu divido isso por regiões. Então, por exemplo, peitoral, dorsal, braços, deltoides. Por exemplo, se eu piloto uma big trail, então o meu joelho fica mais flexionado, eu fico numa posição um pouco mais ereta. Se eu piloto uma custom, a minha perna fica mais estendida. Então a tendência natural é que eu tenha uma tensão um pouco maior na lombar, mas em contrapartida eu não vou ter um encurtamento, por exemplo, dessa parte posterior da perna. Eu vou ter uma tensão maior nos deltoides. Então se eu piloto, por exemplo, uma esportiva, eu fico com o tronco mais inclinado. Então qual é a repercussão disso na hora de prescrever um exercício? Então a pessoa que vai te prescrever um exercício, ela tem que entender, por exemplo, o tipo de moto que você tem. Porque se eu piloto uma big trail, se eu piloto uma custom, se eu piloto uma trail, se eu piloto uma esportiva, a prescrição do exercício vai ser absurdamente diferente. Porque são demandas físicas diferentes que eu vou precisar no ato de pilotar a minha moto. E aqui o último capítulo são os acessórios aí indispensáveis, que na minha humilde opinião, eu acho interessante você ter. E aí eu divido ali em equipamentos pessoais, equipamentos eletrônicos, equipamentos pensando na moto, por exemplo, acessórios para moto. Então tá um capítulo aí bem interessante e bem prático. E eu encerro
no capítulo lá que eu falo sobre exercício, eu trago as imagens aqui do que a gente poderia fazer. Aqui são 2 imagens que eu peguei do livro. Então eu mesmo executo os movimentos de alongamento, de flexibilidade, por que eu alongo aquela região, como que isso vai impactar no ato da minha pilotagem. Então o livro ainda vai ser iniciada a pré-venda agora em outubro. Então aqui eu estou lançando isso em primeira mão. Hoje são dia 27 de setembro, então acredito aí daqui a 2 semanas, no mais tardar 3 semanas, inicia o processo de pré-venda, e em novembro aí eu vou ter o livro lançado e publicado. Então aí eu estou publicando aqui no YouTube agora para você que é amante do motociclismo, você que gosta de exercício físico ou você que quer entender das duas coisas, né? Esse material é excelente para você. Você pode encontrar o livro quando estiver disponível, ainda não está, lá na link do meu Instagram. Então você botar aí Thiago Reinaldo, você vai encontrar meu Instagram, ou no meu Instagram profissional, né? Treinador Thiago Reinaldo. Então, de antemão, é isso. Eu vou criar uma playlist, vou procurar discutir cada capítulo, vou pegar o que é mais pertinente, o que é mais pontual, pensando nessa temática especificamente. E esse primeiro vídeo, eu vou abrir uma playlist aqui com vários vídeos especificamente sobre o livro. É claro, eu não vou contar todos os detalhes do livro, até para você comprar o livro e você ter acesso a essa informação. Mas só para você entender superficialmente ali a riqueza de detalhes e como que isso pode contribuir para o motociclismo. Então, um abraço, e o próximo vídeo eu vou discutir aí um pouquinho do que tem, ou o que eu discuto no capítulo 1. Abraço e até a próxima.